Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos estudar hoje algumas lições sobre a vida de Zacarias e Isabel. Esse texto está em Lucas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 até o 25. Abra sua Bíblia, se você puder abrir. E se você não tem a Bíblia aí, eu vou colocar na tela para você o texto que está aqui em Lucas, capítulo 1. Vamos ler o versículo, do 5 até o 7. Diz assim o texto: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Grave bem essa parte amarela. Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Prestem muita atenção nesse primeiro texto, em amarelo, porque aqui está a nossa primeira lição da história de Zacarias e Isabel. Primeiro, eles eram justos perante Deus. Eles viviam uma vida temente a Deus. Mas mesmo eles servindo a Deus, eles não tinham filhos, como você vê aí no texto, e já eram avançados em idade. Isso nos faz lembrar até de Abraão, que passou a mesma situação. E o que a gente pode tirar desse texto como lição para a nossa vida? Eu coloquei aqui a primeira lição que a gente tira desse texto. O fato de servirmos a Deus e andarmos de acordo com a sua palavra não nos livra das aflições neste mundo. Exatamente isso. Não é porque você serve a Deus, não é porque você anda com Deus, que você não pode ser afligido ou ter problemas. E no caso deles, era o desejo de ter filhos e não tinham. Eles viviam uma vida reta, uma vida justa, uma vida realmente irrepreensível diante de Deus. Mas eram frustrados, porque não tinham um filho tão desejado. E às vezes, você e eu podemos passar por isso. Mas isso não significa que é o fim. E não significa que essa condição de frustração vai permanecer nas nossas vidas. Porque Deus, Ele é fiel. E Deus conhece o nosso coração. E tudo que Deus quer fazer é com um propósito, é com um plano, para que o nome dEle seja glorificado na minha e na sua vida. Vamos continuar aqui o texto. Agora nos versículos de 8 a 10. Diz assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando na hora do incenso. Olha que interessante esse texto. Zacarias, ele era fiel a Deus. Mesmo ele não tendo o filho que ele tanto almejava, já sendo avançado em idade, ele de maneira nenhuma deixou de continuar servindo a Deus e de cumprir o sacerdócio. E aqui nós podemos tirar mais uma lição desse texto. E seria aqui a nossa segunda lição, que eu vou colocar aí para você. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que Zacarias se manteve fiel em servir a Deus, mesmo não tendo o filho. E não foi sorte que ele teve ao ser escolhido para entrar no templo, mas foi o Espírito Santo que preparou isso, pois havia um propósito para ele, em oferecer adoração ao Senhor. Amém, meu irmão? Então não foi sorte. Naquele momento, entre eles, foi sorte. Mas não existe sorte.
existe Deus. E Deus estava olhando para Zacarias, que mesmo não tendo o filho que ele tanto queria, ele perseverava e continuava fiel, servindo a Deus. Isso agrada a Deus, meu irmão. Quando você permanece fiel, se Deus faz aquilo que você quer ou não, e você permanece fiel, isso agrada a Deus. Zacarias estava servindo a Deus em fidelidade. E você sabia que queimar o incenso era um ato de adoração. Para pensar comigo aqui. Você adorar o Senhor com um coração talvez quebrantado, triste, frustrado, que era o caso deles. Isso só mostra que acima do meu e do seu desejo, acima da sua vontade, estava a vontade de Deus. Zacarias estava mostrando isso aqui para a gente. E essa segunda lição é muito importante. A vontade de Deus tem que estar acima da sua vontade, acima da minha, da nossa vontade. A sua vontade não pode estar acima da vontade de Deus, porque Ele é Deus. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Então não foi sorte. O Espírito Santo olhou para Zacarias e viu: não, eu vou levar ele ao templo, porque eu tenho um propósito, um chamado, uma obra na vida dele. Está dando para você entender? Depois deixe seu comentário aqui. O que você está achando dessas lições? Nós estamos na segunda lição. Fique comigo até o final, não pule não, tá ok? Para a gente poder abrir nosso entendimento aqui através dessa palavra, amém? Continuando aqui o texto, agora o versículo 11 até o 17, diz assim: E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel, e ao Senhor seu Deus, e irá diante dele em espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Então o anjo aparece e faz uma promessa para Zacarias. Meu irmão, uma promessa forte. E o que nós podemos tirar da lição aqui? Eu vou colocar para você na tela, nesse texto. Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Enfim, qual que é a terceira lição aqui? Deus sempre ouve nossas orações e responde a cada oração com um propósito. Olha aí, Deus vai responder às nossas orações. Agora, tem que haver um propósito. Deus não vai responder a uma oração que não tem um propósito. Ele respondeu à oração de Zacarias. Ele ouviu, como você leu no texto, e eu coloquei aqui. Então nós podemos tirar essa conclusão desse texto, que Deus sempre ouve a nossa oração. Agora, a resposta da oração, ela vem com um propósito, e ela vem no tempo certo. Então Zacarias entrou no templo, estava ali oferecendo, e um anjo lhe apareceu e falou: olha,
A tua oração foi ouvida. E Deus fala para você também. A tua oração vai ser ouvida. Agora a resposta dessa oração, ele vai se cumprir no tempo de Deus e com um propósito de Deus. É isso que o texto nos traz. Essa é a mensagem que esse texto passa para a minha vida e para a tua vida. Amém? Vamos continuar. Agora, nos versículos 18 ao 22. Diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tudo isso uma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Olha que interessante. Então o anjo faz uma promessa a ele. Ele duvidou. Ele não acreditou naquela promessa. Zacarias duvidou que seria o pai. Mesmo o anjo falando com ele, ele duvidava por causa da sua idade. E qual a lição que tiramos desse texto? Eu coloquei aqui a quarta lição. Não deixe seus pensamentos duvidar da promessa de Deus. Se ele prometeu, vai acontecer. Zacarias ficou mudo e não pôde falar para ninguém o que iria acontecer por causa da sua incredulidade. Deu para você entender? Não deixe, meu irmão. Se Deus falou ao seu coração, se Deus te deu uma promessa, não deixe a incredulidade entrar no teu coração. Não deixe os pensamentos incrédulos, a dúvida, fazer você duvidar da palavra de Deus. Você pode desconfiar daquilo que Deus está falando para você. Mas se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora é no tempo de Deus, é no momento certo. E era isso que Deus, através daquele anjo, estava falando para Zacarias. Porque ele já havia muito tempo. Para pensar, ele já era um homem avançado em idade. Quanto tempo eles estavam esperando por esse filho? E aí aparece um anjo e Deus dá uma palavra e fala. E aí o inimigo tenta colocar dúvida, para que você não creia. Não duvide. Creia na palavra de Deus. Não olhe para a situação, sua circunstância. Zacarias estava olhando para o seu corpo físico, mas ele esqueceu que quem está no controle de tudo isso é Deus, que pode todas as coisas. Assim também é na sua vida. Então não dê crédito ao pensamento de dúvida. Não dê crédito ao pensamento duvidoso. Não dê crédito à sua situação momentânea. Porque o momento em que você está vivendo não determina o futuro que você vai ter. O futuro que você vai ter vai depender da sua e da minha fé. E era isso que o anjo estava falando. Por isso que ele ficou mudo. Falou, você vai ficar mudo. Você não vai falar para ninguém. Porque você foi incrédulo. Você só vai falar o dia que nascer a criança. Deus lhe deu essa repreensão para Zacarias. E às vezes somos repreendidos pelo Senhor, porque duvidamos, porque não confiamos totalmente na palavra. Então confie, meu irmão. Está bem? Você está compreendendo? Para a gente finalizar aqui a quinta lição. Agora vamos ler os versículos que estão no versículo 23 ao 25. Diz assim: E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa
E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Essa palavra, opróbrio, é vergonha, tá? Então ela até escondeu a criança, a gravidez, durante 5 meses. Ela não mostrou para ninguém. Por que ela fez isso? Porque ela tinha vergonha. E tem muitas pessoas que às vezes têm vergonha da vida que tem levado, da situação que passou ou que tem passado. Mas deixa eu ler para você aqui a nossa 5ª lição sobre esse texto. Deus honra seus filhos no momento certo e tira toda a vergonha lhe dando honra. Olha só isso. Naquele tempo, ser estéril era visto como uma desonra, mas Deus reverteu a situação de Isabel e encheu de alegria. Da mesma forma, Ele pode transformar nossas dores em testemunho para a sua glória. Amém? Você crê? Eu creio nessa 5ª lição. Deus, Ele é um Deus que lhe tira toda a vergonha. Tem uma palavra que diz assim, ou seja, meu irmão, Deus, Ele é Deus. Então Ele tirou toda a vergonha de Isabel. Tirou aquele opróbrio, aquela vergonha que ela sentia. E fez um grande milagre. Mudou a vida dela por completo. Mesmo ela já sendo avançada em idade. Por quê? Porque Deus viu neles, em Isabel e Zacarias. Para a gente concluir aqui o nosso entendimento, viu neles o coração fiel, viu neles o coração disposto a servir, independente da situação. Essa é a nossa conclusão. Sirva ao Senhor, independente se Ele está fazendo na sua vida ou se Ele não está fazendo, porque Ele é justo e verdadeiro. Eu creio que essa palavra, esse estudo, esse entendimento falou ao seu coração. Então grave essas 5 lições e que o Espírito Santo fale mais com você. Se você gostou, eu quero pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, tá bom? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Até o nosso próximo vídeo.